Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor, igreja. Deus está neste lugar, amém? Para essa igreja já estão de pé, mas abram a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Em Mateus capítulo 28, no versículo 18. É uma responsabilidade quando a gente é convocado para pregar a palavra de Deus. Uma responsabilidade, porque toda vez, por mais que eu nasci no Evangelho, já faço isso há um bom tempo, mas toda vez que eu venho ministrar a palavra de Deus, eu temo e tremo, porque eu sei que é uma responsabilidade de estar aqui no altar ministrando a palavra do Senhor, porque sabemos que nós não estamos aqui para brincar de clubinho de crente. Nós estamos aqui pessoalmente, mas está uma batalha espiritual. Nós estamos em uma batalha espiritual, e essa batalha só vence ao lado que você alimentar, porque na palavra de Deus fala que é a carne versus espírito. Se a gente não alimentar a carne vai morrer. Também não alimentar o espírito vai morrer. Então essa batalha é constante. E nós não devemos simplesmente alimentar o nosso espírito quando a gente é convocado para pregar, ou para cantar, para fazer qualquer outro papel na igreja ou fora da igreja. Mas a gente tem que alimentar o espírito todos os dias, porque a batalha espiritual, ela só vai ter fim quando Jesus voltar. Louvado seja Deus. Em Mateus capítulo 28, 18, todos que encontraram diz amém. Na versão da minha Bíblia diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha que fala, foi-me dada, a parte B, toda a autoridade no céu e na terra. Pode se assentar glorificando o nome santo do Senhor. Nós estamos no mês de missões. Ontem foi aberto, dia 3 de setembro, foi o primeiro sábado missionário que foi aberto aqui em nome de Jesus, o mês de incentivo missionário. Não significa que quando acabar o mês de setembro, que missões acaba, não. Missões é todos os dias, missões é todos os meses, missões é em todos os lugares, todas as horas. Mas o mês de setembro foi escolhido para intensificar esse projeto, essa campanha, e especialmente em nossas igrejas promessistas, está trabalhando com missões, e recebemos temas para estar pregando a palavra de Deus. Mas isso não significa que vamos estar aqui de forma mecânica. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade entre nós. Se ele quiser, ele pode mudar a mensagem, porque Deus é Deus. O homem não manda em Deus. E eu acredito que assim como eu não saí da minha casa para ouvir homem ou mulher falar, eu vim para ouvir Deus falar através da boca de cada um que está aqui nessa noite. E Deus falou comigo desde quando eu entrei aqui nesse local, nessa casa de oração. Em cada oportunidade, desde a primeira oração que a minha esposa fez aqui neste local, eu já estou sentindo a presença de Deus. E quando eu recebi isso aqui do pastor, lá no grupo, o irmão Carlos, Deus abençoe, pelas divisões que ele fez para poder pegar os temas. E eu peguei esse tema aqui ontem à noite.
E eu pedi a Deus para que Deus começasse a abrir a minha mente, para que eu vinha compreender e entender o que Deus quer falar primeiramente comigo e depois falar com a igreja. Porque quando Deus ele quer passar algo para a igreja, primeiro a espada corta em mim. A espada tem que cortar primeiro no pregador, para depois passar para a igreja. Então tudo que Deus falar aqui nessa noite, não leve para o lado de indireta, leve para o lado de direta, que é Deus falando aqui em cima desse altar. E fica ligado, porque Deus está falando com cada um que está aqui nessa noite. E o versículo que eu li aqui, que vocês acompanharam e leram, fala: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade. Dentro do contexto bíblico, dentro do contexto do Mateus capítulo 28, especialmente nesse verso, do 16 até o 20, tem um título: a grande comissão. Foi feito ali a grande comissão. Ali estava reunido homens, discípulos de Jesus, estava ali ouvindo, atentos para ouvir o que o mestre estava falando acerca de missões. E quando eu comecei a estudar, e nesse verso Jesus fala que todo o poder, toda a autoridade foi me dada. Jesus, o próprio Filho de Deus, ele afirma que recebeu a autoridade de Deus. Então toda autoridade. O que é autoridade? Autoridade é você ter domínio. Autoridade é você ter um cargo. Autoridade é você saber com excelência fazer aquilo que foi proposto a você. E dentro desse contexto, Jesus estava dizendo para os discípulos: eu tenho toda a autoridade, porque Deus me deu, foi-me dada toda a autoridade. A igreja de Cristo recebeu essa autoridade. A igreja de Jesus Cristo recebeu essa autoridade. E essa autoridade não foi constituída por homens. Essa autoridade não foi constituída por governo terrestre. Essa autoridade não foi constituída por presidente, prefeitos, vereadores, ou seja lá qual outro cargo. Essa autoridade que a igreja recebeu foi a autoridade celestial. Por quê? Porque essa autoridade é divina. Eu, por mim mesmo, eu não posso fazer nada. Em cima desse púlpito, eu não tenho poder nenhum por mim mesmo. Mas quando eu creio que eu recebi a autoridade de Jesus, obras maiores eu posso fazer no nome de Jesus. Obras maiores você, seja pequeno, seja grande, seja homem, seja mulher, você tem autoridade, porque Jesus te chamou. Jesus te chamou. E você tem autoridade, porque o Filho de Deus te chamou. Assim como o Pai enviou Jesus Cristo, Jesus envia cada um aqui para fazer missões. Jesus, ele recebeu a missão. Quando Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por cada um de nós. Foi uma missão. Foi uma missão difícil. Para nós humanos, uma missão impossível. Mas Jesus, ele cumpriu essa missão. E Jesus, ele morreu. E isso é uma autoridade que Deus, o próprio Pai, deu a ele. E essa missão não foi frustrada, porque Jesus, ele veio aqui com um propósito. Jesus, ele veio aqui nessa terra com a missão. E a missão que Jesus veio aqui nessa terra foi para desfazer as obras do diabo.
Jesus ele veio religar aquilo que um dia foi quebrado pelo pecado. Porque por um homem, Adão, entrou o pecado, mas por um homem, Deus, entrou a graça. E através de Jesus Cristo, a missão que ele recebeu do Pai, ele trouxe a cada um de nós que está aqui nessa noite. E missão é isso. Eu tenho autoridade, você tem autoridade de chegar em qualquer ambiente que esteja em pecado, que esteja com enfermidade, que esteja com qualquer outra situação que não está dentro do alinhamento da palavra de Deus. E você pode exercer a autoridade porque você foi escolhido, você foi escolhida por Deus. Nós somos representantes de Jesus Cristo aqui nessa terra. Só que muitas das vezes esquecemos que temos essa autoridade. Esquecemos que temos essa carteirinha de cidadãos do céu. E nos acostumamos com o que a terra oferece. Hoje o mundo está vivendo de uma forma pecaminosa, está vivendo de uma forma de qualquer jeito, o certo é errado e o errado é o certo. Hoje está uma confusão, a Babilônia, mas você recebeu a autoridade de Jesus Cristo e toda a autoridade te foi dada. Louvado seja o nome do Senhor. Peça à igreja que abra aí 2 Coríntios. Louvado seja Deus, capítulo 5, no verso 20. E eu vou pedir para alguém em pé ler. Glória a Deus. Toda a autoridade lhe foi dada. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 20. Quem achou pode ler. Olha aí a confirmação. Está vendo, igreja? Nós somos representantes de Jesus Cristo aqui nessa terra. Nós temos um papel, nós temos o dever de estar ligado com Jesus Cristo. Quando estamos ligados com Jesus Cristo, nós cumprimos essa missão com excelência. Mas essa missão, de qualquer jeito, como a irmã acabou de ler, nós somos representantes de Jesus Cristo aqui nessa terra. Quem é representante, se você andar com excelência, você vai representar bem a quem te enviou. Mas se você é um representante que anda de qualquer jeito, você vai se tornar uma vergonha. E muitos que são seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, vão falar aquela frase que eu acredito que quase todos aqui já ouviram: eu não vou ser crente. Para quê? Para ser igual fulano? Para ser igual fulana? Que tipo de autoridade você está sendo? Que tipo de autoridade eu estou sendo? Não é para ninguém responder, mas é para refletir, porque Deus, Ele chamou para a grande comissão aqui nessa terra. E quando Jesus ele veio para cumprir a missão de Jesus, nem a morte pôde deter. O túmulo não segurou o nosso Jesus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Porque se simplesmente ele tivesse morrido, acabou. Quantas autoridades, quantos líderes de outras religiões morrem, simplesmente vieram aqui na terra, nasceram, fizeram a revolução, foram de fato grandes nomes na história,
crianças, foram grandes nomes aqui na terra, porém morreu, ficou só para a história. E muitas das vezes não é nem lembrado mais. Mas o nosso Jesus, ele morreu e ressuscitou. Por mais que alguém diga que eu não acredito, por mais que alguém diga que é ateu, fala bem ou fala mal, acredita ou não, sabe que Jesus veio aqui na terra, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Mas não acabou por aí, porque quando Jesus ele subiu ao céu, ele deu a promessa. Ele disse assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar um outro Consolador. Tem pessoas por aí que dizem que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é algo que é como se fosse um vento. Mas o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é poder, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está no momento em que você está chorando, está passando por uma dificuldade. O Espírito Santo está com cada um que está aqui nessa noite. E Jesus, quando subiu ao céu, Ele disse: eu vou mandar um outro Consolador, e vai estar com vocês todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Você não está sozinho, você e eu não está nessa terra abandonado. O Espírito Santo, Ele está de olho em cada pessoa que está aqui nessa noite. Não importa se você faz coisa boa ou coisa má, o Espírito Santo, Ele conhece cada ação, Ele sabe o que passa no coração de cada um que está aqui nessa noite. E o Espírito Santo, ele tem um papel muito especial nessa autoridade. Tem pessoas que devem estar perguntando: mas o que tem a ver esse tema com o tema do mês? Missões. Tem tudo a ver. Porque a autoridade é você entrar em um lugar e cumprir aquilo que Deus mandou, e sair dizendo: Deus, eu fiz a minha parte, agora é contigo. Isso é ter autoridade. É quando Deus chamar você, é quando Deus me chamar e falar assim: tá vendo aquele local que ninguém quer ir? Eu te envio, vai lá. Você vai abrir a boca, mas o som que vai sair é do meu Espírito. Autoridade, Deus está derramando autoridade aqui nessa noite. Deus está derramando autoridade aqui. Ele não chamou ninguém aqui para ser medroso. Ele não chamou ninguém aqui para ser covarde. Lembra de Gideões e os 300? Os medrosos e os covardes, façam o quê? Votem. Você é valente de Deus. Você é valente de Deus. Acho que você não entendeu. Você é valente de Deus. É o Espírito Santo que te chamou, igreja. Ah, mas eu não sei falar. Ah, eu tenho vergonha. A mesma desculpa que Moisés falou. Mas você viu o que Deus fez na vida de Moisés? Tem uns teólogos que falam que ele era gago, porque depende da tradução, né? O pesado de língua. Uns dizem que ele não sabia falar porque não tinha eloquência. Mas quem disse que Deus conta com a tua e com a minha habilidade? Porque se fosse assim, a gente ia se gloriar, ia dizer: ah, aconteceu porque eu fiz, aconteceu porque eu cantei, aconteceu porque eu preguei. Não, nós não passamos de pó. Aconteceu porque Deus te deu autoridade. Aconteceu porque é o Espírito Santo que dá. Se Deus tirar a gente da tomada, acabou. Não prega, não canta, não faz mais nada. É graça. É a graça de Deus.
Nós não fazemos nada por nós mesmos. A única coisa que podemos fazer é o quê? É nos arrepender dos pecados. Confessar, largar, abandonar para alcançar misericórdia. Só isso. Porque o resto quem dá é Deus. E Deus, Ele não chamou a igreja para ficar ou para fracassar. Ou seja, Ele não te chamou para ficar no fracasso, e Ele também não te chamou para fracassar no meio do caminho. Ah, Afonso, mas o que você quer dizer? Você está falando isso, mas você não conhece a minha vida. Mas não preciso saber da tua vida. Porque o Evangelho, a missão, não é sobre a minha vida, não é sobre a tua vida, é sobre a palavra de Deus. Ah, mas eu estou sofrendo, estou passando por uma crise, estou isso, estou aquilo. Jesus passou por tudo isso. Jesus não pecou. Não houve pecado em Jesus, mas Ele passou por tudo isso. Por traição. Os discípulos negaram, um dos discípulos negaram, cuspiram na cara de Jesus, bateram em Jesus, chamaram Jesus de endemoniado. Lembra? Quando Jesus expulsava demônios, os próprios fariseus dele falou: expulsa em nome de Belzebu. Imagine o coração do nosso Deus ouvir isso. Imagine, você se consagra, você ora, você estuda, você prega aqui, e no final alguém da igreja dizer: ali quem opera na vida dele é o diabo. Imagina. Agora imagine o que Jesus. Então Jesus passou por tudo isso. E muitas das vezes passamos isso na igreja, queremos largar, queremos abandonar. Queremos dizer assim: Senhor, eu não aguento, eu não vou fazer mais missões, porque um irmão me olhou de cara feia, porque um irmão falou algo e eu não gostei. Mas quem disse que é sobre mim? Quem disse que é sobre você? Não é. É sobre Deus. Enquanto a gente viver nessa terra, nós vamos passar por aflições. E estamos plenamente envolvidos na missão de reconciliar o mundo com Deus. Esse papel, guardem isso no coração. Nós temos o papel de reconciliar o mundo aí fora com Deus. Mas reconciliar o mundo com Deus não é concordar com a prática deles. Não é você baixar a cabeça quando Deus te dá a oportunidade de mostrar a verdade. Não é isso. É você mostrar que Deus te enviou para fazer a diferença. Porque Jesus, Ele fez a diferença. Pregar o Evangelho é um privilégio. Pregar o Evangelho é um privilégio. E não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Aleluias. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, quero que todos, se for possível, abra em 2 Timóteo. Louvado seja Deus. A autoridade de Deus para pregar as boas novas. A autoridade que Deus está dando, está capacitando para você, para me pregar a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia. Alguém ajuda a irmã aqui, ó. Segunda Timóteo. Deus está falando com cada um aqui que está aqui nessa noite através da palavra. Amém?
Porque Deus não nos deu um espírito de... Pode falar. Deus não te deu um espírito de medo, de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Olha que a palavra de Deus fala, que Deus não nos deu um espírito de temor, de covardia, de ser covarde. Esse temor que está falando aqui é covardia, de ficar ali, ó. Eu tenho um cachorrinho, um pinche, que quando solta a bomba, né, o fogo, coitadinho do bichinho, fica tremendo ali no canto. E pior que a gente fica sem saber o que fazer, porque eles são tão sensíveis que a gente fica ali. Ele tá com medo, tá ali ouvindo ali, tipo, eu acredito que falta tocar o ouvido dele, o tímpano dele. Às vezes esses fogos, né, traduzindo para nós hoje, é o mundo. O mundo está aí pipocando, está dando estrondo, e a gente está o quê? Às vezes igual meu cachorrinho, com medo, se tremendo todo. Ah, mas você está dizendo que não é para ter medo? Como ser humano, a gente tem medo. Mas na palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Porque quando você tem autoridade, você não tem medo. Porque o versículo, ele fala, ó, Deus não nos deu um espírito de covardia ou de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. O que é moderação? É você ter certeza, é você ter discernimento que é Deus que está te enviando. Porque quando você tem certeza, quando você fala assim, Deus, eu vou, botando dentro do contexto esse versículo que acabamos de ler, em relação à missão, você não vai ter medo. Você não vai ter medo, porque você vai em nome de Jesus. Se Davi tivesse medo, ele com certeza ia mandar o rei, vestiu a armadura, não deu certo, grandão. Ô rei, dá uma customizada aí, vê se bota aí no meu, pelo menos o peitoral para proteger. Mas não, Davi olhou assim, não dá certo não, deixa ele no canto. Ele vem a mim com lança e escudo, mas eu vou a ele em nome do Senhor Jesus. E é assim, nós temos que usar com autoridade o nome de Jesus. Essa é a autoridade que Deus, Ele está dando, que Ele deu para Jesus e Ele dá para a igreja. A igreja primitiva, ela obteve essa autoridade. A igreja primitiva, ela sofreu, ela foi perseguida. Pelo nome de Jesus, mataram muitos. Os valdenses que o digam. Procure lá saber, estudar sobre os valdenses, os anabatistas. São os pioneiros depois da reforma protestante. Eles tiveram que fugir, formaram grupos. E eles, por amor à palavra de Deus, por pegar essa verdade aqui, ó, que às vezes a gente só faz o que colocar debaixo do braço, abre lá na estante no Salmo 91 e não faz uso. E muitas das vezes quando faz, só faz apenas na igreja. Foram mortos por causa dessa palavra, foram perseguidos, e eles por causa do evangelho. Mas eles não tiveram medo, eles não desistiram, porque quanto mais matavam eles, mais surgiam cristãos. E por enquanto, comparado aos primórdios, nós não estamos passando isso. Existe algum levante aqui, outro lá, muitas das vezes não é nem por causa do evangelho, mas às vezes é porque é chato mesmo.
Muitas vezes é perseguido por causa de uma chatice. E às vezes fala, é o evangelho. Não é. Nós temos a liberdade. Tem 2 portas aí abertas. Tem um irmão ali na portaria. Vocês, eu estamos aqui. E nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Muitos têm a oportunidade também de entrar por essa porta. A minha casa pode ser um encontro de pequeno grupo, células, grupo, seja lá qual for o nome, e ninguém vai fazer nada, porque temos a liberdade. Mas vai chegar um tempo em que nós perderemos essa liberdade. Buscai se pode achar. Buscar, invoca enquanto está perto. E eu quero finalizar falando aqui, eu até grifei aqui, que diz assim: a igreja crescia porque acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Está em Atos 2:47. Sob a autoridade de Jesus, a igreja não fracassava e a missão alcançava o seu propósito. A missão não foi frustrada. A missão não parou. Eles tinham tudo para fracassar. Eles tinham tudo para parar. Eles foram mortos por amor de Jesus. Eles foram mortos por causa disso aqui. E tem pessoas que estão aí fora morrendo. Tem pessoas que estão aí fora matando uns aos outros porque não conhecem. Eu não estou falando de placas de igreja. Eu não estou falando de ouvir música gospel, porque isso é fácil, colocar música gospel. Se fosse assim, não tinha tanto artista secular cantando gospel, mas a vida está do mesmo jeito. O evangelho é poder de Deus. É loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. O evangelho transforma. O evangelho transforma uma prostituta em uma mãe de família. O evangelho transforma um mendigo em um doutor. O evangelho transforma aquele que não era para ser. O evangelho pega o tolo para confundir o sábio. Quem recebe o poder do evangelho, quem recebe o poder do Espírito Santo, é uma autoridade tremenda. Que quando alguém, olha, escute, autoridade, essa autoridade não é de conceito terrestre, mas é de conceito celestial. Essa autoridade, eu vou dar um exemplo. Pode ser uma pessoa rica, com propriedades. Pode ter o financeiro enorme, sua conta bancária gorda. Mas essa autoridade não tem a ver com valores. E pode ser uma empregada que está ali todo dia, ralando. Mas quando é usada por Deus, ela fala com autoridade com o seu patrão. E o patrão, ele abaixa a cabeça e ouve, porque sabe que está usando aquela empregada é o Deus Todo-Poderoso. Mas na Bíblia, lembra da menininha que não teve o nome citado, quando falou com a senhora, a esposa de Naamã? Ali é um exemplo de vários que obteram autoridade. Ela tinha motivo de ficar calada, porque ela foi tomada como escrava. Mas ela sabia que a missão dela era independente de ela estar bem ou não. Ela cumpriu a missão. E eu peço à igreja que fique de pé em nome de Jesus. Não olhe, igreja, para as circunstâncias. Convido Carlos e Keila para estar aqui fazendo esse momento. E eu quero dizer para cada um que está aqui nessa noite: não importa
a situação que você esteja passando. Não deixe nada parar aquilo que Deus te chamou. Você tem a autoridade de Jesus Cristo aqui na terra. Toda autoridade lhe foi dada. Guarda isso no teu coração e saia daqui com a certeza que quem te chamou foi Deus.